E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E nesse vídeo aqui eu queria dar 3 maneiras para você fazer o formato do seu queijo vegetal. Pelo menos 3 possibilidades para isso. Isso porque o formato ele é super importante, porque é o primeiro contato que a gente vai ter com o queijo vegetal. Então é muito importante que ele tenha realmente o formato de queijo para que a gente possa entender aquilo já num primeiro momento como algo que vai substituir o queijo tradicional. Então, quando a gente fala de processo de produção de queijo vegetal, primeiro a gente produz uma massa, depois isso daí vai ser fermentado ou não, né? É possível fazer queijo vegetal não fermentado, e aí normalmente isso acaba indo para o fogo, mas depois a gente precisa pôr isso em algum recipiente e essa massa vai acabar pegando formato. Então, tem algumas maneiras de a gente fazer e se utilizar já de instrumentos que a gente compra já no formato, né? Como é o exemplo disso daqui. Isso daqui é uma forminha de queijo, né? Tem uma redinha aqui. Então, esse material aqui é um tipo de voal, tipo uma rede. E tem esse recipiente, que é um pouco mais duro, de polietileno. Você consegue ver aqui que tem alguns furos, né, tanto no fundo quanto nas laterais aqui. Na lateral já é um pouco mais difícil de ver, né, de enxergar, mas acredite, tem aqui sim alguns furos também. E essa forminha aqui, ela é super interessante porque quando você faz a sua massa e coloca ela aqui dentro, ou de repente ela tem um pouco mais de água até do que deveria, isso daqui é ideal, tá? Porque vai dessorar um pouco, você pode até colocar algum peso aqui em cima, né? E para ajudar essa dessora, mas o interessante é que depois de um certo tempo, né, o tempo de sair um pouco essa água em excesso, é possível você tirar essa redinha aqui e desenformar o queijo vegetal, né? Então, ele vai pegar o formato dessa redinha. É claro que essa costura aqui, né, tem, inclusive, aqui tem uma outra costura, né? Assim. Isso daqui vai acabar marcando o queijo vegetal, né? Mas uma coisa que eu utilizo demais para dar um acabamento um pouco mais fino é uma espátula de silicone, né? Você consegue passar a espátula ali e dar um talento nele para que saia essas marcas que eventualmente uma forminha ela pode dar, tá? Como é o caso do meu segundo exemplo aqui, que é esse aro de inox. Ele também vai deixar uma marca que é essa junção aqui, né? Assim como tem essa junção na parte de fora, na parte de dentro ela também tem, né? Tá aqui, ó. Então, essa junção ela vai marcar e depois com a espátula também é possível de fazer esses pequenos ajustes aí. Agora, qual que é a diferença principal entre essas duas forminhas aqui? É que quando você usa esse aro de inox, a sua massa produzida e fermentada, ou que vai ser fermentada, né, porque ela vai ser fermentada aqui, ela já tem uma relação com a água mais diminuta do que aquela que você vai colocar aqui, né? Porque aqui ainda tem espaço para você errar um pouco, para colocar um pouco mais de água, porque vai dessorar. Já aqui não tem esse espaço para dessora, né? Então, quando a gente usa esse molde, é porque já temos então uma relação muito boa entre castanhas e água, por exemplo. Ela vai ficar aqui, vai fermentar, depois disso vai para a geladeira, a hora que sai, tá bem fácil de você tirar isso daqui e ter uma peça do queijo vegetal já formada praticamente, né? Depois, novamente, com a espátula é possível você dar um acabamento final, deixar um pouquinho mais bonitinho, né? E isso daqui já vai ficar bem mais atrativo aos olhos, tá? É possível usar isso daqui também com queijos vegetais não fermentados,
ou aqueles que usam geleificantes que vão para o fogo e depois você coloca aqui, ele vai pegar o formato certinho, sai até com maior facilidade do que quando é feito, né, com castanha e fermentado e tal, acaba saindo mais fácil quando é queijo vegetal não fermentado. E depois, um terceiro exemplo, aí já prescindimos de forminhas, ou seja, você que não sabe onde comprar essa forminha, é muito difícil entrar na internet e colocar um site de busca no site de busca para ver loja de queijo para achar uma forminha dessa, ou qualquer loja virtual que vende apetrechos de cozinha, comprar um aro de inox, né? Se isso é muito difícil, saiba que dá para não usar isso. E olha só o que eu tenho aqui. Esse queijo vegetal aqui, ó, né? Olha só como ele tá. Ele tá um pouco mais rústico, sim, reconheço. Mas isso daqui eu moldei com as mãos. Tá? É possível sim você dar um formato de queijo vegetal, olha só, né? Com as mãos. Ou seja, a massa dele foi fermentada num tupper de vidro. Tá? É claro que também, quando isso vai acontecer, você vai prescindir da dessora. Né? Então, tem que ter já uma relação mais baixa entre castanhas e água, mas é plenamente possível. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu produzi a minha massa com base de castanha de caju, probiótico, sal, aí eu coloquei ela num tupper de vidro para fermentar. Fermentou, foi para a geladeira, aí a hora que eu tirei, eu coloquei toda essa massa em cima de um plástico filme. E aí com as mãos eu consegui, pouco a pouco, dar esse formato, né? E claro, com a ajuda da espátula depois para dar um acabamento final. E é claro, acaba saindo uma peça um pouco mais rústica, mais artesanal, vamos dizer assim, né? Porque foi feita com as próprias mãos ali, não tem nenhum padrão em termos de formato que ela foi seguida. Espero que uma dessas três possibilidades possa te ajudar no formato do seu queijo vegetal e depois comenta aí qual é o tipo de forma que você usa ou como você faz para dar o formato no seu queijo vegetal. A gente continua essas conversas no comentário.